Vamos então prosseguir com a nossa capacitação. Agora a parte 2, onde a gente vai falar sobre o IGC, o Índice Geral de Cursos, que nada mais é do que a nota da instituição. O Índice Geral de Cursos tem como objetivo medir o desempenho das instituições de ensino superior do país. Também é um indicador de qualidade e ele vai considerar todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado estrito sensu das instituições de ensino superior. Ele é outro indicador de qualidade, junto com o ENAD, com o CPC e com o IDD. Ele também é elaborado pelo MEC, né, através do INEP, e ele tem sofrido modificações ao longo da sua existência, né, quando ele foi implantado em 2007. Como ele é calculado, né? O IGC ele leva em consideração o CPC, conceito preliminar de curso, que a gente costuma chamar de conceito da graduação, ou seja, apenas aqueles cursos que fazem ENAD vão entrar nesse cálculo. E também os conceitos de mestrado e doutorado estrito sensu, sempre aqueles cursos de pós-graduação que têm notas na CAPES iguais ou superiores a 3. E a quantidade de alunos em termos de graduandos equivalentes. Esse conceito ele é calculado todos os anos e ele vai levar em consideração então os ciclos do CPC, né, que é o ciclo trienal, e os ciclos de avaliação da CAPES, que são atualmente a cada 4 anos. Bom, o cálculo do IGC também tem sofrido modificações, né? Até 2013 ele tinha essa carinha estranha aqui, bem complicadinha, né? Cheia de ponderações, enfim. E esses alfa, beta e o gama, que vai entrar na próxima prova, nada mais são do que a razão, né? A relação entre o número de alunos de cada nível de ensino e o total de estudantes da instituição. Mas isso não é um número, uma relação pura e simplesmente. A gente tem que fazer uma transformação para o que se chama de graduandos equivalentes, que a gente vai ver logo em seguida. Atualmente, então, a partir de 2014, esse cálculo é feito de uma forma mais direta, ou seja, alfa, que é essa proporção de estudantes da graduação multiplicado pelo conceito médio da graduação, o beta, que é a proporção de estudantes do mestrado multiplicado pelo conceito médio do mestrado e somado ao conceito médio do doutorado multiplicado pela proporção de alunos nesse nível. Vamos ver então o que é essa transformação nas quantidades de matrículas, que é o que vai dar origem a esse nome chamado graduandos equivalentes. Isso nada mais é do que uma transformação de acordo com a nota que o mestrado ou doutorado eles obtiveram junto à CAPES, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, né, aqui na primeira linha, né, conceito CAPES 3, mestrado vale 1, doutorado vale 1. Ou seja, se o curso de pós-graduação, tanto de mestrado como doutorado, ele tiver nota 3 junto à CAPES, significa que cada aluno do mestrado ou do doutorado, ele vai equivaler a um aluno de graduação. É como se todos valessem a mesma coisa. A partir do momento em que esse conceito começa a ser incrementado, ou seja, essa nota da CAPES, do mestrado e do doutorado começam a aumentar, esses alunos nesses níveis de ensino, eles começam a valer mais do que um aluno de graduação. Então, por exemplo, se um curso de pós-graduação tem conceito 5 junto à CAPES, o aluno de mestrado vai valer por 3 alunos de graduação. Então, ele vai ser multiplicado por 3. E se for um conceito de doutorado, esse aluno também vai valer por 3 de graduação. Então, ele não vai mais valer o mesmo valor. Ele vai valer 3 vezes mais do que um aluno de graduação. E esse conceito, em termos de doutorado, ele continua sendo incrementado, né, para 6 ou 7. Ou seja, se eu tiver um curso de doutorado com nota 7, que é a nota máxima junto à CAPES,
Esse aluno proveniente deste curso, ele vai valer por 5 estudantes de graduação. O mesmo não vai ocorrer para o mestrado. O mestrado estaciona em 3, mas os alunos de doutorado continuam sendo incrementados. Também é importante a gente observar que, em termos de notas, essas notas, quando elas entram para o cálculo do IGC, elas não entram exatamente com a nota que elas vieram lá da CAPES, mesmo porque as notas para entrarem no cálculo do IGC, assim como o CPC, elas só podem entrar no máximo até 5. Então é feita uma transformação de notas, né? Quando esse nosso curso de mestrado ou doutorado ele tiver nota 3 na CAPES, ele vai entrar para o cálculo do IGC valendo 4. Ele já sofreu um incremento. Quando esse conceito CAPES for 4, ele vai entrar para a nota do cálculo do IGC valendo 4,5. E quando essa nota do conceito CAPES for 5, 6 ou 7, ele vai entrar valendo 5. Então, essas notas mais altas, que são as notas que seriam as notas dos cursos de excelência, elas vão entrar com a nota máxima para o cálculo do IGC, que é a nota 5. Essa transformação em alunos equivalentes, a gente pode observar, por exemplo, na nossa última linha, em 2019, quando 64 cursos da URGS foram avaliados com o CPC. E aí vocês vão observar que a quantidade, né, que a proporção de alunos da graduação era de 39%, no mestrado a gente tinha 25% e de doutorado 35%. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas não é assim. Na graduação a gente tem muito mais alunos do que a gente tem no mestrado e doutorado. Sim, mas essas proporções, elas são modificadas por conta dos alunos equivalentes. Importante a gente salientar que essa tabela para o cálculo do IGC com base nas notas da CAPES, ela foi modificada em 2014, antes ela não era dessa forma. Ela foi, como se diz, inflacionada, né, a partir de 2014. Isso vai ficar mais claro num gráfico que a gente vai ver em seguida. Observem que em 2014, de 2013 para 2014, tem uma linha amarela ali, onde a gente pode observar que o nosso conceito de doutorado, né, da nota média do doutorado, ela subiu. Ou seja, essa linha cinza, que é a nota do doutorado, ela vinha vindo, né, com uma nota razoável e daqui a pouco ela dá uma subida. Por quê? Por conta desses incrementos que ocorreram nas notas para efeitos de cálculo do IGC. Observem que aquela nota verde é a nossa nota do IGC. A gente tem ali a nota cor de laranja, que é a nota do mestrado, e as notas da graduação são da linha azul. Observem que as nossas notas da graduação, elas tinham um padrão mais ou menos alto, né? Elas sofreram uma queda e agora elas estão começando a crescer novamente. As nossas notas do mestrado, elas têm se mantido mais ou menos, né, no mesmo patamar, e essas notas médias do doutorado, elas sofreram esse acréscimo também por conta desse inflacionamento que ocorreu nos conceitos CAPES. Aqui a gente apresenta para vocês a tabela que é utilizada para converter as notas contínuas, tanto as notas do ENAD, DD, CPC e GC. Sempre é usado essa tabela aqui, porque quando se faz os cálculos, tanto das notas do ENAD como do IDD, ou a fórmula do CPC e GC, a gente obtém notas que variam entre 0 e 5, mas são notas quebradas. Então foi construído essa tabelinha para que a gente possa alocar essas notas decimais em faixas de conceito. Então, por exemplo, um curso, né, ou uma instituição que obtém nota 5 no CPC ou no IGC, enfim, é uma instituição ou um curso que teve entre 3,945 até 5. Esse curso é o que vai ser alocado no conceito na faixa máxima de conceito, que é o conceito 5. Aqui a gente tem a evolução
dos conceitos da URGS em termos de IGC. A URGS sempre foi conceito 5, mas observem que esse 5 ele variou desde 4,1, que foi a nota mais baixa que a gente teve em 2007, até 4,35, que foi em 2014 nossa nota mais alta. E aí, com isso, em 2009, nós fomos a segunda instituição federal do país, perdendo para a Unifesp. Em 2010, nós fomos novamente a segunda federal do país, perdendo para a Federal de Lavras. De 2011 até 2018, nós fomos a primeira federal do país, de acordo com esse índice, que é o IGC. E em 2019, que foi a última edição que nós temos o resultado, a URGS passou a ser novamente a segunda federal do país, perdendo por um pouquinho só para o FMG. E a UFMG nos passou por conta das notas da graduação. Um resumo agora dos conceitos, né? Ou seja, a nota do ENAD, né? O conceito ENAD com aquelas notas que variam entre 1 e 5, somado com o questionário do estudante e com o censo da educação superior, vão dar origem ao CPC, que é a nota do curso, né? O conceito preliminar de curso, que quando a gente junta com a avaliação da CAPES para pós-graduação, vai nos dar então o índice geral de cursos, que é a nota da instituição, né? O IGC da URGS é a nossa nota final. Então, todos esses conceitos, eles estão muito relacionados. Agora a gente vai ver, então, um exemplo de análise dos insumos para o CPC. A ideia desse exemplo é comparar as notas brutas do curso da URGS em cada indicador utilizado pelo INEP para o cálculo do CPC. Neste exemplo, nós vamos utilizar as notas obtidas pelo curso de agronomia em 2016 e 2019. Então, todos esses dados que serão apresentados para vocês aqui são dados verdadeiros, tá? Referentes ao curso de agronomia, todos eles estão disponibilizados pelo INEP na página do INEP. A gente vai então verificar o quanto é que esse curso de agronomia ele se distancia desse mesmo curso, do curso de agronomia de todas as outras instituições. A gente costuma usar aqui então o que se chama de distância em termos de desvio padrão. Não é simplesmente medir a diferença das notas. A gente tem que ter uma unidade de medida, e essa unidade de medida é o desvio padrão. A formulinha que a gente utilizou para fazer esses cálculos é essa distância em termos de desvio padrão vai ser a nota que o curso obteve nesse determinado indicador, menos a média que todos os outros cursos de agronomia do país obtiveram neste indicador, dividido pelo desvio padrão. Junto com isso, é sempre bom a gente observar as notas brutas máximas e mínimas que foram obtidas em cada um desses indicadores. E, finalmente, a gente então compara essas distâncias para verificar se elas aumentaram ou diminuíram de uma edição para outra. É importante informar para vocês que aqui a gente vai apresentar essas comparações de forma um pouco resumida. Se vocês tiverem interesse em saber como se calcula essas medidas de forma mais específica, existe uma capacitação que foi apresentada o ano passado, que se chama Origem das Notas que compõem o CPC, sua evolução e exemplo de análise, que está disponível no YouTube da SAI. Todos vocês podem ter acesso. Aqui, então, a gente apresenta para vocês uma tabela onde já foram calculadas as estatísticas que a gente vai utilizar para calcular essas distâncias e as notas brutas obtidas pela URGS, tá? Então, observem que a nota bruta dos concluintes na formação geral da URGS, ela diminuiu de 58 para 54. Mas a média geral de todas as instituições de ensino superior no curso de agronomia diminuiu bastante e o desvio padrão aumentou. Então,
A distância em termos de desvio, que em 2016 era de 1,85, ela aumentou para 2,25 em 2019. O que quer dizer isso? Que mesmo tendo diminuído a nota da prova na formação geral, a gente se distanciou dos demais cursos de agronomia do país. A mesma coisa aconteceu com relação à nota bruta da componente específica, né? Então, a nossa nota bruta na componente específica diminuiu um pouquinho, né, de 2016 para 2019. A média geral diminuiu bastante, de 59 para 54, e o desvio padrão também diminuiu. O que aconteceu? O nosso desvio passou de 1,50 para 2,44. Ou seja, nós aumentamos bastante a nossa distância em termos de desvio padrão dos demais cursos. Como já se esperava, né, a nota bruta final, que é feita por essa composição da formação geral, juntamente com a componente específica, ela diminuiu um pouco de 2016 para 2019. Mas como a média de todas as outras diminuiu bastante, né? E também diminuiu um pouco o desvio padrão, o que aconteceu? Nós nos distanciamos muito em termos de nota ENAD dos concluintes. Ou seja, de 1,66 desvios, a gente passou para 2,52. Nós estamos bem distantes do bolo de cursos de agronomia do país. Isso vai ter uma consequência. De 2016 para 2019, o CPC contínuo do curso de agronomia da URGS passou de 4,14 para 4,98. Era faixa 5? Sim. Mas aqui ele ficou um 5 muito mais forte em 2019. O que acontece? A gente pode também verificar quem foram os cursos que obtiveram notas máximas, tanto em 2016, né, no ENAD, então a nota máxima dos concluintes no ENAD em 2016 foi obtido pelo Centro Universitário Filadélfia, chamado Unifil, que é um centro universitário do Paraná. E em 2019, quem recebeu a melhor nota bruta geral no ENAD foi a URGS, com 65,3650. Ou seja, essa nossa evolução, esse nosso distanciamento, mesmo tendo diminuído um pouco de uma edição para outra, nos fez ficar muito, muito longe dos demais cursos, ou seja, atingindo a nota máxima. Com relação ao IDD, observem agora o IDD, né? Nosso IDD aqui foi bem baixinho em 2016. Ele aumentou um pouquinho em 2019, mas continuou baixo, porque é normal que isso aconteça. É normal no sentido de que os estudantes das instituições de ensino federal do país, eles são penalizados nesse quesito, tá? Mas observem o que aconteceu. A média da nota bruta do IDD no curso de agronomia em 2016 para 2019, ele aumentou 73%. Aquele pouquinho ali representou um aumento de 73%. E a média geral de todos os outros cursos aumentou 67%. Aumentou menos do que nós aumentamos. Então, a nossa distância dos demais cursos aumentou de 0,4 para 0,75. Aqui a gente tem as instituições que tiraram a nota bruta máxima no IDD, tanto em 2016 como 2019. Então, observem que a nota bruta máxima no IDD em 2016 foi 4,899, uma faculdade do interior de Minas Gerais. E que em 2019, essa nota bruta máxima, que foi 4,3816, foi obtida por uma universidade caçadora. Observem que são faculdades ou universidades geralmente do interior que obtêm essas notas máximas. Com relação ao questionário do estudante, né, é importante observar aqui todas as modificações que foram obtidas aqui. A nota bruta da organização didático-pedagógica na URGS de 16 para 19, ela diminuiu um pouco, de 505 para 501.
A média geral aumentou e o desvio padrão diminuiu. O que aconteceu com isso? A nossa distância em termos de desvio padrão, ela diminuiu, ela ficou mais negativa. A gente se afastou mais dos outros cursos, mas a gente se afastou mais negativamente. A gente não se afastou de forma positiva. Com relação à infraestrutura e às instalações físicas, a gente teve um leve aumento na nossa média. A média geral também aumentou e o desvio padrão diminuiu. Observem aqui, ó, qual foi a variação. A URGS aumentou em mais 0,5%, enquanto que a média geral de todas as instituições aumentou em 2%. Então, o que aconteceu com a nossa distância em relação às demais? Mesmo a gente tendo aumentado um pouco a nossa nota, como os outros aumentaram mais do que nós, a nossa distância diminuiu. Ou seja, de 0,27, a gente tem agora 0,18. Com relação às oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional dos estudantes, a gente teve um leve aumentinho aqui, né? A média geral também aumentou e o desvio padrão diminuiu. Observem qual foi a variação. A gente aumentou em 0,5% e os outros aumentaram em 0,35%. Então, o que aconteceu com a nossa distância? De 0,31 aumentou para 0,36, ou seja, nós nos distanciamos mais dos outros cursos. É muito importante que a gente sempre esteja longe deles, mas longe positivamente. Aqui nós temos as notas referentes ao corpo docente, de 16 e de 19. Então, nós temos aqui a comparação entre a proporção de mestres, doutores e com relação ao regime de trabalho. Vamos ver o que acontece com essas notas. Em 2016, de 2016 para 2019, a URGS teve um aumentinho de 1,4% na proporção de mestres, mas as outras instituições aumentaram em 4,3%. Ou seja, ocorreu um aumento nessa proporção nos dois casos, tanto da URGS como das outras instituições, mas o nosso aumento foi menor do que os demais. O que aconteceu? Também diminuiu o desvio padrão, e daí, com isso, as demais instituições, como elas aumentaram mais do que nós, a gente diminuiu a nossa distância em termos de desvio padrão, de 0,72 para 0,67. Com relação à proporção de doutores, a URGS aumentou em 5,2 e as demais aumentaram mais do que nós, 11,9. E o desvio padrão diminuiu. O que aconteceu? A nossa distância em termos de desvio padrão, ela diminuiu um pouco. Ainda é positiva, mas diminuiu. Agora vamos ver com relação ao regime de trabalho, né? O que aconteceu? O regime de trabalho, historicamente, dentro da URGS, a gente já tem a nota máxima. Os nossos professores todos são ou regime integral ou regime parcial. E as outras instituições estão aumentando essa proporção. E o desvio padrão vem diminuindo. Então, o que acontece? A gente não consegue mais aumentar. A gente agora cada vez mais vai diminuir a quantidade de desvios com relação às demais. Ou seja, as outras instituições estão nos alcançando, porque nós não temos mais como aumentar. Então, as outras instituições estão chegando cada vez mais próximas de nós. Então, essa tendência é de diminuir a distância em termos de desvio, em relação às demais instituições. Aqui a gente tem, então, um quadro resumo de todas essas comparações que a gente teve. Aqui a gente tem, nessa linha aqui, as diferenças em termos de desvio padrão, ou seja, só peguei os valores dos desvios e verifiquei o quanto que isso foi modificado de uma edição para outra. A gente tem também as diferenças multiplicadas agora pelos respectivos pesos. Então, a gente observa que, por exemplo, aquela diferença da nota bruta dos concluintes, que era de 0,86, quando a gente
multiplica por 0,2, que é o peso dessa nota. Essa diferença multiplicada pelo peso vai nos dar 0,172, ou seja, isso vai ter um impacto lá no na nossa nota final do IDD. E aí a gente observa que justamente naqueles insumos que têm maior peso, maior importância para o cálculo do CPC, foi onde a gente teve a maior variação. Então, como isso aconteceu, na soma final de pesos, né, a gente teve um incremento de 0,266. Esse incremento, que parece tão pequenininho, né, ele nos deu, então, esse aumento enorme no cálculo do CPC, que em 2016 era 4,1496, passando a ser, em 2019, 4,9847. Observem que a faixa é 5, mas esse aumento no CPC foi de 20% nessa nota. Isso dá um impacto muito grande quando depois a gente tem que calcular o IGC, que é a nota da instituição. Aqui novamente para vocês relembrarem as faixas, né, de notas contínuas, onde elas são alocadas nos conceitos finais, e esses conceitos servem tanto para o ENAD, para o IDD, CPC e para o IGC. Aqui a gente tem uma coleção de referências que são importantes, que foi de onde foram tirados os subsídios para essa apresentação. E aqui a gente tem uma série de links importantes para vocês, que são as provas e gabaritos do ENAD das edições anteriores, o questionário do estudante, os resultados do ENAD, CPC, IDD e IGC, e os relatórios das instituições e dos cursos. Todos têm acesso, todos são públicos, vocês podem consultar nesses endereços. Se vocês quiserem mais informações sobre o cálculo do CPC e do IGC, existem 2 vídeos lá no YouTube da SAI que estão disponíveis para vocês. E também aqui o endereço, novamente, da capacitação, origem das notas que compõem o CPC, sua evolução e exemplo de análise, que é de onde foi tirado esse último exemplo que a gente conversou aqui, e ele está de forma mais detalhada, inclusive com as planilhas do Excel. Agradecemos muito pela atenção de vocês e estamos à disposição de vocês para perguntas.